Estamos enfrentando um outono mais seco do que o normal e, com isso, cresce a preocupação com os reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, até ontem, com o mês praticamente terminando, não é? O volume acumulado de chuva era 33% menor do que o previsto para o mês de abril na cidade de São Paulo. Então a gente quer entender que impacto isso tem sobre a situação dos reservatórios, fazer também os prognósticos climáticos, né? E a gente conversa com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA, Escola de Comunicações e Artes, e também do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente. Nós completamos agora no dia 13, 5 anos da coluna, né? Foi a primeira entrevista e eu havia me comprometido a fazer um apanhado, né, dos assuntos tratados ao longo desses 5 anos, mas realmente a situação dos reservatórios é mais preocupante, então eu proponho que a gente efetivamente deixe isso um pouco mais para frente, né? Quando a pauta ambiental estiver menos congestionada. Vai ser difícil, hein, professor, porque os assuntos... Vai ser difícil, viu? Às vezes tem que ficar selecionando qual o tema que vai entrar na coluna. Bom, a situação dos mananciais, vou pegar os 3 principais, né, que é o Cantareira, o Guarapiranga e o Alto Tietê, realmente não é boa por conta do volume de chuva menor do que o esperado, né? Então, agora no mês de abril, com os dados lançados até ontem, né, porque a Sabesp ela faz atualização às 9 horas da manhã, nós tivemos apenas 16% de chuva em relação ao esperado no sistema Cantareira, quer dizer, choveu muito pouco. No Guarapiranga, choveu apenas 22%. E no Alto Tietê ficou um pouco melhor, choveu 48%. Ou seja, todos esses sistemas ficaram bem abaixo daquilo que era esperado, né? E as previsões climáticas, que mais uma vez estão se confirmando, eu sempre reforço isso, porque há quem diga, né, para a gente não se preocupar com os mananciais, porque as previsões climáticas, elas são conflitantes. Não, elas não são conflitantes e elas já indicavam que nós teríamos uma redução do volume de chuvas na região metropolitana de São Paulo, tanto no verão quanto agora no outono, né? E a situação dos sistemas Cantareira, Guarapiranga e Alto Tietê, com chuvas muito abaixo da média, ela causa realmente uma grande preocupação, e especialmente o Cantareira, porque ele está com o menor nível desde 2016, quando nós saímos da crise hídrica anterior. Por que eu falo anterior? Porque eu considero que nós já estamos enfrentando uma nova crise hídrica e ela está se transformando numa crise de abastecimento desde o final do ano passado, né? Então, nós estamos hoje com o sistema operando em 44,1% do seu volume. O ideal é que no início do outono ele estivesse com pelo menos 60%, porque durante a estiagem o seu nível ele pode baixar até 30%, às vezes até um pouco mais do que 30%. Fica entre 25% e 30%. Em que pese todo o esforço da Sabesp, né, tudo que ela vem fazendo ao longo dos últimos anos, isso talvez não seja suficiente para compensar a perda de capacidade do sistema Cantareira, né? Nos últimos 11 anos, para que as pessoas tenham uma ideia, o sistema Cantareira apresentou chuvas acima da média em apenas um único ano, que foi em 2015. Em todos os outros anos, as chuvas ficaram abaixo da média, às vezes até 30%, um pouco mais de 30% abaixo da média. Então, é um sistema que vem sofrendo efetivamente com as mudanças climáticas. Ele se beneficia muito, ou deveria se beneficiar muito, com as chuvas que são trazidas pelos chamados, né, a gente chama popularmente de rios voadores, que é a umidade que sai do Atlântico Equatorial, passa pela Amazônia, é reciclada dentro da Amazônia, e depois esses ventos eles se distribuem para a região central do Brasil e região sul. O Cantareira ele ele sofre muito influência dessas chuvas, que vem passando por uma redução significativa. Apesar de nós termos aí verificado um janeiro muito chuvoso, o apanhado do verão todo, conforme o prognóstico, ficou abaixo da média, ficou cerca de 17% abaixo da média, e agora nós estamos aqui com o mês de abril praticamente fechando com apenas 16% do esperado. Então, realmente, é uma situação
bastante preocupante, né, o que nós verificamos agora. Sem dúvida. Agora, professor Pedro, será que a situação muda no segundo semestre? O que a previsão aponta? Então, o que acontece? Nós estamos, de novo, sob o efeito do fenômeno Laninha. O fenômeno Laninha, ele provoca uma má distribuição de chuvas na região sul do Brasil e também pode provocar o que vem acontecendo, apesar das últimas chuvas no Rio Grande do Sul, ele vem provocando períodos de estiagem mais severa, né, no Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, interior do Paraná. A previsão é que o Laninha, ele se estenda pelo menos até a metade do segundo semestre, e há previsões que indicam que ele pode chegar até o final do ano. Essas previsões, elas vão sendo atualizadas mês a mês, né? Às vezes 2 vezes ao mês, e o que nós temos hoje, com certeza, é que ele avança pelo nosso inverno e ele, pelo menos, ele contamina a nossa primavera. Uhum. A questão do Laninha é que ele pode, e nos últimos eventos tem acontecido isso, ele pode repercutir no clima em São Paulo. Então, ele pode provocar uma redução de chuvas aqui no interior de São Paulo, na região metropolitana. Então, isso preocupa muito porque a recarga do sistema Cantareira, em especial, ela fica prejudicada, do Alto Tietê também, do Guarapiranga também. E eu estava acabando de ler agora de manhã um artigo que foi publicado por um meteorologista no Washington Post, um artigo que foi publicado no dia 27, que dava conta da possibilidade de nós termos um terceiro Laninha. Nós tivemos um de 2020 a 2021, tivemos um intervalo, né, no começo do segundo semestre do ano passado, né, uma situação de neutralidade que também não é boa para a recarga dos mananciais, e depois voltou o Laninha que nós temos agora. Uhum. É possível que ele entre numa fase de neutralidade aí no final do ano, depois, né, um pouco antes do final do ano, depois ele volte novamente, o que seria um evento raro. Você ter 2 Laninhas em seguida, como esse que está acontecendo agora, desde que as anotações elas começaram a ser feitas, né, assim, os levantamentos das temperaturas no Oceano Pacífico, que é o que dita se estamos sob Laninha ou El Niño, desde que isso começou a ser feito nos anos 50, essa é a 8ª vez que isso acontece, ou seja, ter 2 Laninhas em seguida. 3 Laninhas em seguida, se não me engano, se acontecer, vai ser a 2ª ou a 3ª vez em mais de 60 anos. Então, realmente é uma situação inusitada. E a gente tem que ficar, né, acompanhando e informando as pessoas para que elas tenham consciência de que a situação, ela não é favorável, ela não é tranquila, porque o sistema Cantareira, ele continua sendo o nosso principal sistema de abastecimento. Como eu disse, nós entramos no período de outono com cerca de 45% do seu nível. A tendência é que a gente consuma pelo menos 25%, podendo chegar a 30% desse nível, né, durante o período de estiagem. Então ele sairia do período de estiagem com algo aí em torno de 25%, 20%. Então isso seria muito ruim, tendo em perspectiva a continuidade do fenômeno Laninha, a possibilidade de que ele continue e avance para 2023. Vamos acompanhar, voltar ao assunto certamente. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA e do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente da USP, com a gente sempre às sextas-feiras. Você pode acompanhar nossas conversas semanais que publicamos em jornal.usp.br. Vai lá na barrinha Atualidades, Jornal da USP no Ar, primeira edição, você encontra a publicação da nossa conversa e também no canal no YouTube O Ambiente é o Nosso Meio. Professor Pedro Luiz Cortes, muito obrigada. Eu que agradeço e deixo aqui um abraço a todas as pessoas que nos acompanham, não só agora, mas também ao longo desses últimos 5 anos.